Olá, gente, graça e paz. Hoje nós vamos dar uma continuidade sobre os vídeos onde nós estamos aqui abordando sobre traduções antigas, ok? O nosso primeiro vídeo nós trabalhamos sobre as traduções siríacas, né? De onde veio a tão famosa Peshita, certo? Esse vídeo aqui é uma continuação também ainda do vídeo passado, porque nós vamos falar hoje sobre uma obra muito importante, principalmente para a crítica textual, que é o Diatessaron, ou Diatessaron, né? Traduzindo. Essa obra foi escrita por Tassiano, ou Tatiano, como escreve alguns, e ele tem a sua importância porque a crítica textual, ao comparar textos antigos, ele tem em mãos também, é claro, essa obra que foi escrita, muitos dizem que pode ter sido escrito em siríaco e depois traduzido para o grego, mas existe uma boa parte dos eruditos de hoje que creem que essa obra pode sim ter sido escrita em grego mesmo, por ser a língua mais falada no Oriente Médio lá naquela época, né? Então, há uns 2000 anos atrás. Então, isso pode realmente ter acontecido. Então, nós vamos ler aqui um pouco sobre essa obra. Nós temos como base o dicionário Wycliffe. Vocês sabem que eu estou fazendo esses vídeos especificamente tendo como base o dicionário Wycliffe, apenas ele como fonte, ok? E esse dicionário Wycliffe, o bom dele é que ele cita também várias fontes. Então você vai ter aqui Bruce Metzinger, dentre outros eruditos e especialistas da área de crítica textual. Então, o que ele vai falar aqui sobre o Diatessaron? Vai falar o seguinte, ó, a obra de Tassiano, Diatessaron, que no caso no grego quer dizer através dos quatro, ou harmonia dos evangelhos, está relacionado com a antiga versão siríaca. Olha só, há uma ligação, é claro, já do Diatessaron com a Peshita. Ok? Ele já liga aqui, um ao outro. Né? Essa obra foi elaborada em aproximadamente 170, ou seja, no século II. Né? Quando Tassiano retornou para a Síria, depois de ter acompanhado Justino Marte até Roma. Embora essa obra tivesse uma ampla circulação no Oriente Próximo, ela tornou-se conhecida principalmente através de referências indiretas. A harmonia do tipo recortada e colada, como nós sabemos hoje, né? A gente entende muito isso aqui, de Tassiano pode ter sido originalmente escrita em siríaco. Olha só que nós falamos agora há pouco aqui. Ó. Embora a língua grega seja mais provável, posteriormente traduzida para o siríaco. Então existe essa dúvida aqui, se foi escrito originalmente em siríaco, traduzido para o grego e retraduzido para o siríaco. Entende? Então, mas o que ele diz aqui é que provavelmente mesmo essa obra pode ter sido escrita em grego mesmo. Então, as Peshitas de hoje são uma tradução do siríaco. Aí do siríaco para o inglês, do siríaco para o português, para o espanhol e depois para o português, né? Que é o que nós temos hoje, inclusive, aí, uma nova obra da BV Books, uma nova Peshita aí, em português. Então ela tem exatamente esse início, né? Vamos assim dizer. Então, esse Tassiano pertencia a uma seita herética chamada os encratistas. Isso aqui é muito bom você saber disso, né? E parece ter sido esse o fator subjacente que, em 423, levou a bula Teodoret, bispo de Síria, a abolir o seu uso no início do século V. Olha só. O Diatessaron era tão popular que Efraim, um patriarca sírio, escreveu um comentário sobre essa obra. Entretanto, Teodoret mandou que todas as cópias conhecidas, ou seja, por volta do ano 200, fossem destruídas por causa de sua potencial influência corruptora. Então, gente, olha só
naquela época, no século II, já havia problemas, não só com seitas, é claro que isso aqui a gente já sabe, né? Mas também com escritos. Pô, o cara foi, assim, julgado herege, né? E suas obras foram destruídas pelos bispos, é claro que não concordavam com as doutrinas que esse cara seguia, mesmo que sua obra fosse, como diz aqui, apenas de copiar e colar, ou seja, ele pegava os manuscritos dos evangelhos, ou seja, aquela parte, né, que ele queria, e recopiava em sua obra. E assim ele criou, né, ou ele escreveu, como diz aqui, uma harmonia dos evangelhos. Talvez seja a mais antiga harmonia dos evangelhos escritas, é o de Atessaron. Em seu lugar, Teodorete apresentou uma tradução dos evangelhos dos 4 evangelistas. Então, olha só, o cara ele fez uma outra obra parecida, né, para poder competir com o de Atessaron. Então, naquele tempo já havia uma competição de obras. Muito louco isso aqui. Embora tanto o de Atessaron como o comentário de Efraim tenham se perdido, uma tradução armênia e 2 árabes do próprio de Atessaron conseguiram sobreviver. Quem fala isso é Bruce Metzger, que é um grande crítico textual aí que nós temos várias obras aí. E para quem estuda crítica textual, sabe que esse é um nome muito comum nos livros aí, né? Então ele fala aqui, ele fala um pouco sobre isso. Não existe nenhum manuscrito do de Atessaron, mas um pequeno fragmento de um manuscrito grego do ano 220 conseguiu chegar até os nossos dias. Eu vou aqui abrir aqui um parêntese sobre esse assunto. Esse Novo Testamento aqui, ó, grego, né? Ele contém o texto crítico, é claro, né? Eu não sigo esse texto aqui, mas essa obra aqui ela é bem importante porque na sua introdução ele vai trabalhar, ele vai fazer uma abordagem, ele traz essa abordagem sobre manuscritos antigos, ele vai falar sobre as datas, inclusive, sobre os pais da igreja e sobre obras desses pais. Ele traz isso daqui, ó, de forma minuciosa. E um dos assuntos, é claro, aqui no ponto 7, é o de Atessaron. Então aqui o que ele diz é o seguinte, para poder a gente resumir, ele diz que nós temos 2 traduções hoje para o de Atessaron, né? Que é uma siríaca e uma armênia. Então, esses documentos antigos, eles são muito importantes para a crítica textual, porque ele vai ver as opções. Claro que a gente estuda isso daqui para ver quais são as opções que Tassiano usou, né, nessa obra dele, para determinados versículos onde nós temos as variantes. Claro, nós temos que, no caso, usar todos os tipos de documentos antigos para se estudar uma variante. No caso, se eu tenho um verso em Mateus que existe uma variante, eu vou trabalhar, é claro, com os códices, com os códices que eu tenho em mãos, com os papiros, é claro, ali, e ver quais as opções dele. Mas também eu tenho que ver qual foi a opção, no caso, escolhida por Tassiano. Qual foi a que ele escolheu naquele determinado versículo. Aí eu vou saber qual era o tipo de leitura que ele tinha em mãos. Se era a bizantina ou se era a egípcia. Certo? Então, é por isso que a gente tem que estar muito atento a essas obras antigas. Então tá aí, gente, mais um vídeo aí, vamos prosseguir aí, depois faremos um outro vídeo sobre versões antigas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.